Você é uma pessoa que procrastina demais e sempre deixa as coisas para depois, que sempre vai adiando, vai adiando, vai adiando as coisas e no final do dia bate aquela desespero, aquela frustração que você acredita que poderia ter feito, mas acabou não fazendo? Nesse vídeo eu vou explicar 5 técnicas com comprovações científicas para você vencer de vez a procrastinação. Tire a primeira pedra, quem nunca adiou uma tarefa importante, não é verdade? A procrastinação ela acaba nos assombrando, assombra muitas pessoas. A gente fica sabendo que a gente precisa fazer algo, sabemos que aquela tarefa ela é muito necessária, mas a gente fica ali às vezes rolando o feed, arrumando a mesa pela 10ª vez, enrolando, 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 enrolando. Por que que isso de fato acontece? E como a gente pode, de alguma forma, minimizar os danos dessa procrastinação na nossa rotina diária? E eu quero começar quebrando um grande mito. Procrastinação não é preguiça. Não é preguiça. Procrastinação pode ver uma tarefa, às vezes, muito grande, uma tarefa, às vezes, que aparentemente é muito chata. Nosso cérebro procura algo por alguma coisa que dê uma recompensa imediata, algo mais fácil, algo mais possível de se fazer. Normalmente é ficar na rede social, assistir vídeo no YouTube, assistir TikTok, algo que a gente prefira fazer do que fazer aquela tarefa que a gente sabe que é muito importante. E eu vou trazer para você agora 5 técnicas com validação científicas para você buscar minimizar esse excesso de procrastinação que às vezes você está tendo na sua rotina. A primeira técnica é a técnica dos 2 minutos. Se uma técnica, se uma ação, um de comportamento, ele dura até 2 minutos, vai gastar até 2 minutos do seu tempo, realize ele sem pensar. Então, vai gastar só 2 minutos, enviar um e-mail, lavar uma louça. Se é só 2 minutos, já realize de forma imediata. Mas toma muito cuidado com essa técnica para você não ter um amontoado de tarefas de 2 minutos. Técnica número 2, microtarefas. Você vai dividir uma grande tarefa em pequenos blocos de tarefas. Isso ajuda demais. É uma das coisas que eu mais uso aqui, principalmente, por exemplo, para corrida, para algumas tarefas que eu tenho, porque quando você tem uma grande tarefa, nosso cérebro tem aquela dificuldade de fazer, nossa, 10 ligações, fazer 10 ligações, nossa, 10 ligações é muito difícil. Mas se você dividir em 5 blocos de 2 ligações, então eu preciso fazer 5 blocos de 2 ligações. Isso, o que vai mudar? Nada, mas para o cérebro fica muito mais tátil, muito mais realizável. Então, micro tarefas, dividir uma grande tarefa em pequenas tarefas pode te ajudar muito a você reduzir muito a sua procrastinação. Técnica número 3, a nossa conhecida ferramenta de Pomodoro. É bem interessante também. Os estudos trazem que nós temos uma capacidade de foco muito curta, então varia de pessoa para pessoa, mas é em média de 20, 25 minutos, 30, 40 minutos e a gente já perde o foco, nós temos a tendência a se distrair de alguma forma. Então a técnica Pomodoro de você fazer 25 minutos, tira tudo, fica 25 minutos focado ali naquilo que você precisa fazer, descansa 5 minutos. E aí você pode repetir aí 4 vezes, que seria 2 horas, ou repete 2 vezes, mas o importante é esteja focado naqueles 25 minutos. Dê uma pausa, toma uma água, sai, mexe um pouquinho no celular, faz outra coisa por 5 minutos, depois repete mais 25 minutos. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir focar mais e evitar as distrações, isso ajuda bastante a também reduzir a sua procrastinação. Técnica número 4, time boxing. A time boxing é bem interessante também, eu utilizo bastante aqui no meu dia a dia. É você definir um horário e um dia bem específico para você realizar determinada tarefa. E aí você já cria aquele compromisso. Então, X dias, X hora, eu vou realizar aquela tarefa de 5 a 6. Eu determino até um horário de início e um horário de fim. Isso ajuda bastante a você criar aquele compromisso com aquela tarefa que você está procrastinando. É importante que você coloque na agenda e trabalhe com muita prioridade, porque pode aparecer outras coisas. Mas se você está procrastinando essa tarefa, quer dizer que ela é importante para você fazer. E aí, uma vez que você tem um dia, você tem uma hora, tem um bloco, né? Então, por isso que ela chama time box. O seu tempo é tempo encaixotado. Então, eu tenho o tempo, eu tenho a hora, eu tenho o dia que eu vou realizar, o tempo médio de duração que eu vou passar realizando aquela tarefa. Ajuda bastante também você reduzir os níveis da sua procrastinação. Técnica número 5 e talvez a mais importante aqui é busque sempre eliminar as distrações. Gente, as distrações é o que mais atrapalha você a realizar aquela tarefa que você tanto quer, que você vem procrastinando, procrastinando, procrastinando. Então, identifique o que te tira o seu foco. É o seu celular? É as notificações? O que tira o seu foco?
Afaste quando você estiver trabalhando, quando você realmente quiser realizar aquela tarefa, deixa distante, deixa em outro quarto, nem deixa do seu lado não. Ah, vou deixar do meu lado com a tela virada para baixo. Não, deixa em outro quarto, deixa em outro lugar, se de preferência, ou dentro da sua mochila, em um lugar que não esteja visível, e realize aquela tarefa daquele tempo pré-estabelecido, que seja os 25 minutos Pomodoro, que seja aquele bloco de tempo que você determinou, mas busque eliminar todas as distrações. Ah, eu estou no computador, aí tem 10 abas abertas. Então, aquelas abas ali, de forma inconsciente, elas podem tirar minha atenção, porque eu posso ali querer entrar em uma daquelas abas, às vezes sobe uma notificação, então é importante você buscar eliminar todas as distrações aqui que realmente te tira aquele foco quando você está realizando aquela tarefa para você não procrastinar. Gosto sempre de compartilhar uma história pessoal, né? Principalmente eu utilizo a técnica ali das microtarefas nas minhas corridas. Então eu tô treinando para uma maratona, se você já viu, eu já postei até alguns vídeos aqui. E tem treinos que são muito longos. E aí eu divido aquele treino longo, por exemplo, às vezes eu tenho que correr 25 quilômetros, 30 quilômetros. Aí eu divido aquele treino em pequenos blocos. Aí eu penso na minha cabeça, nossa, eu preciso correr só 30 quilômetros, ou seja, 6 blocos de 5 quilômetros. E aí eu fico ali na minha cabeça. 6 blocos, aí eu corro um, já corro dois, corro três. Ó, quando eu correr três, falta só mais 3 blocos de 5 quilômetros. Isso muda o quilos? Nada, mas para minha mente, de certa forma, aquela tarefa ela fica mais realizável, mais factível, mais possível, de alguma forma pode ajudar. Então, é algo que eu utilizo, essa questão das micro tarefas, de ter aquele horário pré-estabelecido. Às vezes também eu utilizo a técnica Pomodoro, quando eu preciso focar bastante, eu busco sempre eliminar as distrações. Isso ajuda demais você reduzir a procrastinação. Não se esqueça que é normal, tá, a gente procrastinar. O grande problema é quando a gente procrastina demais e procrastina para algo que é extremamente importante para você, para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional, alguma coisa que você está querendo muito, aí você fica procrastinando, por exemplo, fazer um vídeo para o YouTube. Então é algo que eu sei que muita gente procrastina. Às vezes até eu tenho que trabalhar para não procrastinar nessa questão também. Então é importante você ter esse tipo de noção, utilizar essas ferramentas, essas técnicas, e entender que acontece, mas o grande problema é o excesso dessa procrastinação. E agora eu tenho um super desafio para você. Sabe aquela tarefa, aquela ação que você está procrastinando há muito tempo? Seja arrumar seu guarda-roupa, arrumar uma gaveta, seja começar a fazer exercício físico, começar a ler ou estudar, enfim. Aquela tarefa que você me procrastinando, você vai pegar no mínimo 2 dessas técnicas que eu falei para você das 5. Escolha 2, não precisa fazer todas não. Escolha 2 daquelas técnicas e vai aplicar na realização dessa tarefa, dessa ação que você me procrastinando. Depois você volta aqui e fala para mim nos comentários: não, Lúcio, deu certo, não deu certo, não funcionou, vamos tentar outra coisa. O que não pode é desistir, gente. Às vezes essas técnicas não dão certo para você, mas existe uma infinidade de possíveis técnicas para você utilizar para você vencer a procrastinação. Como eu disse antes, o grande problema não é procrastinar, é procrastinar naquilo que é realmente importante, naquilo que faz sentido para você. Isso é o grande problema, porque lá na frente acaba gerando um sentimento de frustração, de incapacidade, é isso que a gente não quer. Então, utilize, faça esse desafio com você, volta aqui e fala para mim. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no meu canal, que eu tento postar aqui semanalmente algumas dicas, alguma recomendação, alguma orientação, alguma técnica para melhorar sua produtividade, para melhorar seus hábitos, para você ter uma vida melhor, que faça mais sentido. Não esqueça, mais uma vez, deixar seu like, deixar seu comentário e até a próxima.